Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos reforçar as relações métricas no triângulo retângulo. Primeiramente, nós vamos identificar os elementos que compõem um triângulo retângulo. Me acompanha. Veja, o lado BC é a hipotenusa do triângulo, cuja medida é indicada por A. O lado AC é um dos catetos do triângulo, que é indicado por B. O lado AB é o outro cateto do triângulo, cuja medida é indicada por C. AH é a altura relativa à hipotenusa, cuja medida é indicada por H. O lado BH é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa, cuja medida é indicada por N. CH é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa, cuja medida é indicada por M. Muito bem. Observe agora que a partir do triângulo ABC, nós podemos ter dois triângulos, o triângulo HBA e o triângulo HCA. Você vai observar que a partir daí, usando semelhança de triângulos, nós conseguimos construir as relações métricas no triângulo retângulo. Me acompanha? Muito bem. Veja que a partir, desses triângulos a gente consegue montar essas relações. Veja, mas para isso você vai observar e a gente vai afirmar que esses triângulos são semelhantes, tá? Qual é o caso de semelhança? Você vai observar o seguinte, que esse ângulo A aqui, ele é congruente a esse ângulo H. Mais ainda, esse ângulo B, ele é comum a esse outro ângulo B. Portanto, são congruentes. E aí, a partir disso, a gente afirma, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA. E aí, por conta dessa semelhança, você vai notar o seguinte, observe, contrário ao ângulo reto, você tem a hipotenusa. Contrário ao ângulo reto, você tem a hipotenusa do triângulo HBA. Com isso, eu posso afirmar o seguinte, que A está para C. Bem como, o que eu vou montar agora? Eu vou olhar, por exemplo, para esse ângulo bem aqui, que ele é complementar de B. No outro triângulo, para o triângulo B, no caso HBA, qual é o complementar desse ângulo B? É o ângulo A. E esse ângulo A aponta para quem? Para N. Esse ângulo C aponta para quem? Para a medida C. Portanto, quando eu montar essa razão, eu vou montar o seguinte, C, no caso, está para N, tá? E aí segue o seguinte, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, portanto, C vezes C é C ao quadrado, que é igual a A vezes N. Temos a nossa primeira relação. Agora a gente vai olhar para o triângulo ABC e para o triângulo HAC. Veja, o que eu tenho aqui? De novo, eu posso afirmar que o ângulo A é o ângulo reto, congruente ao ângulo H. Que mais? Que o ângulo C ele é congruente a esse ângulo C. São ângulos comuns, portanto, congruentes. O que isso me leva? Que o triângulo, Triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo HAC. E que, portanto, com base nisso, eu posso fazer o seguinte, olhando, Eu vou olhar agora o seguinte, vou olhar para a hipotenusa, vale A. Quando eu olho para a hipotenusa desse outro triângulo, mede B. Qual é a razão que eu tenho? A está para B. Estou olhando para as hipotenusas, respectivamente. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou olhar para esse ângulo bem aqui, esse ângulo B, que ele é complementar desse C. Quem é o complementar desse C? É esse ângulo aqui, que é o ângulo A.
o ângulo B, ele aponta para a medida B. E o ângulo A aponta para a medida M, portanto, B está para M. O que eu concluo a partir disso? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, B ao quadrado é igual a A vezes M. Veja, encontramos mais uma relação. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos analisar agora o triângulo HBA e o triângulo HAC. Veja, esse ângulo B aqui, ó, ele é congruente ao ângulo A. Como que eu afirmo isso? Porque eles são complementares, tá? No caso, o ângulo bem aqui, ó, quando você olhar para o ângulo B, esse ângulo A, ele é complementar de B. Da mesma forma, quando eu olhar para esse ângulo aqui, ó, ele é complementar de C. Portanto, com isso, os dois ângulos, né, respectivamente sendo congruentes, eu afirmo que o triângulo, tá? O triângulo HBA, ele é semelhante ao triângulo HAC. Através dessa semelhança, eu tenho as relações. Qual é a primeira relação que eu posso observar? Olhe, por exemplo, para essa medida, né, oposta ao ângulo. Então, eu tenho H. Em relação a esse mesmo ângulo congruente aqui no triângulo HAC, eu tenho que a medida vale quanto? M. Então, veja, essa razão H está para M. Eu posso também observar o seguinte, ó, em relação ao ângulo A. Em relação ao ângulo A, o oposto ao ângulo A, eu tenho esse cateto que mede N. Em relação, como é congruente, né, ao ângulo C, portanto, eu vou olhar agora para a medida do cateto que mede H. O que eu digo? Que N está para H. Usando as relações, né, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu concluo que A ao quadrado é igual a M vezes N. Tá? Veja essa relação. Bora lá. Eu consigo agora obter mais uma relação olhando para os triângulos. Triângulo ABC e o triângulo HAC. Tá. O que eu tenho aqui como elementos nesse triângulo? Ângulo reto congruente ao ângulo reto. Portanto, ó, aponta para hipotenusa e aponta para hipotenusa, tá? O que mais? Esse ângulo aqui, ó, e esse outro ângulo, eles são ângulos comuns, portanto, congruentes. Minha conclusão é que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HAC. E que, portanto, eu posso montar as relações. Ó. Veja, eu posso dizer que a hipotenusa do triângulo ABC está para a hipotenusa do triângulo HAC. No caso, A está para B. O que mais que eu posso fazer? Eu posso olhar em relação ao ângulo C. Ó. Ele aponta para o cateto de medida C. Quando eu olho novamente para o ângulo C do outro triângulo, ele aponta para a medida H. E aí, usando o produto dos meios pelos extremos, eu obtenho ó, A vezes H é igual a B vezes C. Tudo bem? Essa relação está dizendo ó, que a hipotenusa multiplicada pela altura é igual ao produto dos catetos. Portanto, temos as nossas relações. Muito bem. Agora você vai pegar seu livro, na página 84 e 85, nós faremos a atividade 3 da lição 9. Nesse exato momento, Pedro disse a Caio que sua pipa estava mais alta que a dele. Considerando que a distância do carretel até o chão é a mesma em ambos os casos, podemos justificar que Pedro tem razão? Justifique. Me acompanha na lousa interativa. Muito bem. Olhe para a imagem. É natural que você observe dois triângulos retângulos. E aí é importante que você identifique os elementos, tudo bem? Que elementos esses que eu estou me referindo? Quando você olha, por exemplo, aqui, ó, você tem o ângulo reto, tá? E a partir do ângulo reto, ou contrário ao ângulo reto, você tem hipotenusa. Os demais lados, ó, essa medida e essa outra medida aqui, representam os catetos do triângulo. No outro triângulo, do mesmo modo, você tem ó, cateto, cateto, e a medida 150 metros representa a hipotenusa
sempre contrária ao ângulo reto. Tudo bem? Veja, Pedro disse que as alturas são iguais, e a gente precisa justificar isso. É natural, eu vou até chamar, por exemplo, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa medida aqui, ó, tá? Independente do nome, de Pedro ou de Caio, eu vou chamar esse triângulo aqui de altura 1 e esse outro triângulo eu vou chamar de altura 2 para diferenciar, tá? Tá, eu acredito que toda vez que você observa para um triângulo retângulo, é natural que você lembre do teorema de Pitágoras. E é o que a gente vai usar nessa questão. Veja, quando a gente usa o teorema de Pitágoras, ele vai dizer o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa, nesse caso eu estou olhando para o primeiro triângulo, tá? Então, 130 elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, ó, H1 elevado ao quadrado mais 20 raiz de 22 elevado ao quadrado. O nosso famoso teorema de Pitágoras. Como é que eu aplico agora as contas? Ó, 130 elevado ao quadrado. Eu sei que 13 ao quadrado é 169. E 130 é 13 vezes 10. 10 ao quadrado vale 100. Então, eu disse quanto? 169, né? E aí, como eu disse 100, portanto, 16.900. Para a gente não fazer muita conta, tá? Então, H1 ao quadrado, tá? Mais, eu tenho esse produto. Como é elevado ao quadrado, eu posso escrever 20 ao quadrado, 400, vezes raiz quadrada de 22, a gente elimina essa raiz e fica somente com o 22. Como eu quero obter o valor de H, o que eu vou fazer? H, vou isolar, tá? H1 elevado ao quadrado é igual, vou repetir o 16.900, vou subtrair do resultado dessa multiplicação. 400 vezes 2, 4 vezes 22, isso dá 88, acrescento os dois zeros, portanto 8.800. Como eu quero determinar a medida de H, né, a gente quer justificar se de fato Pedro tem razão, as alturas são iguais. Então, continuando a conta, 81.000, tá? Aí, para simplificar, eu posso até fazer assim, ó. Lembra que 81 eu posso escrever como sendo 81 vezes 100 para facilitar. E aí, como resultado, eu tenho raiz quadrada de 81, isso vale 9, e raiz quadrada de 100, isso está valendo 10. Portanto, resultado 90 metros. Veja, a primeira pipa, obtemos que H1 é igual a 90 metros. Agora eu vou te ajudar, vou te mostrar o seguinte, ó. Tem uma coisa que eu gosto de usar muito, chamada terno pitagórico. E aí, o terno pitagórico é uma coisa dessa natureza, ó. 3K, 4K, 5K, tá? Você já deve ter ouvido falar dos triângulos, né, primitivos, pitagóricos primitivos, da forma, ó, 3, 4, 5. A gente consegue obter diversos triângulos retângulos com essa característica, ou múltiplos, né, desses respectivos valores. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha, por exemplo, no 150, ele é da forma, posso expressar ele como sendo 5 vezes 30. Vê se você concorda comigo, 5 vezes 30. E, naturalmente, quando eu olho para cá, para essa outra medida de 120 metros, eu posso expressar isso como sendo o quê? 4 vezes 30. Concorda comigo? 4 vezes 30, isso corresponde a 120. Você está observando que o padrão, ó, que o valor de K corresponde a 30? Isso significa dizer que, naturalmente, quando eu for expressar o valor de H2, isso é expresso como sendo da forma 3K. Portanto, 3 vezes 30. E isso é igual a 90. No caso, 90 metros. Veja, Pedro tem razão. De fato, as alturas são iguais. Tudo bem? E aí? Foi fácil compreender? Ainda não. Respira fundo que nós vamos fazer algumas questões. Vamos exercitar. Muito bem. Vamos à leitura da questão 1. A questão 1 foi tirada da página 115.
É a questão 5 do simulado 3. Observe a figura que representa uma piscina de 30 metros de largura por 40 metros de comprimento e seus ângulos internos, todos retos. A medida em metros da diagonal da piscina é: letra A, 35, letra B, 50, letra C, 60, letra D, 70. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Vamos à resolução da questão 1. Veja, nós temos que a largura, deixa eu até destacar aqui para você, a largura mede 30 metros e o comprimento 40 metros. O que eu quero determinar? Nessa questão em particular, eu preciso determinar a diagonal dessa piscina. Então, bora substituir esses valores, né, na piscina. Eu vou chamar, eu disse que a largura é 30 metros, então eu vou colocar bem aqui, ó, 30, tudo bem? 30 metros. Temos também que o comprimento, então eu vou dizer que o comprimento bem aqui, 40 metros. Queremos determinar, vou chamar de D, que é essa diagonal. Veja, nós usamos um elemento muito importante na nossa aula de hoje, denominado triângulo pitagórico primitivo, onde eu obtenho diversos triângulos, né, ou diversos termos pitagóricos, a partir dessa terna 3, 4 e 5. Na verdade, respectivamente, múltiplos dessas medidas. Você já pôde observar, por exemplo, que o 40, ele na verdade pode ser expresso como sendo 4 vezes 10. A medida, né? 4 vezes 10. De igual modo, eu posso representar esse 30 aqui, ó, como sendo 3 vezes 10. Tudo bem? E aí, só para enfatizar, ó, eu estou olhando para cá, ó, esse triângulo aqui, ó, tá? E aí, cujas medidas respectivamente, e o meu desejo é determinar esse valor de D. E eu posso expressar essa medida D, vou escrever bem aqui, ó, D, como sendo o seguinte, ó. Já que eu encontrei que o fator multiplicativo é 10 e a hipotenusa no termo primitivo, né, ou no triângulo pitagórico primitivo mede 5, então isso é 5 vezes esse fator de multiplicação, no caso é 10. Portanto, a diagonal, né, essa medida é 5 vezes 10, que é igual a 50 metros. Tudo bem? Encontrou gabarito para isso? Temos, nesse caso, a letra B. Tudo bem? 50 metros. Para você que marcou a letra B, parabéns, tá? A nossa alternativa correta é 50 metros. Show! Vamos à leitura da questão 2. Observe a imagem. O porte possui uma altura de
Letra A, 6 raiz quadrada de 7 metros. B, 6 raiz quadrada de 5 metros. C, 6 raiz quadrada de 3 metros. D, 6 raiz quadrada de 2 metros. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Vamos à resolução da questão 2. Me acompanha. A primeira coisa que você vai observar no triângulo, né, para a gente usar as relações métricas, é justamente esse ângulo reto aqui, ó, tá? A partir do triângulo retângulo, né? E aí você sabe que o porte também aqui, ó, vai caracterizar que essas medidas vão formar ângulos retos e que, portanto, você tem um triângulo retângulo e é possível usar as relações, tá? Observe o seguinte, ó, eu tenho que essa projeção aqui, ó, essa projeção 18 metros, essa outra projeção mede 100 metros, e o que eu quero de fato que determinar? Quero determinar a altura. Nesse caso eu vou chamar bem aqui, ó, de H, tudo bem? A altura. O que você lembra da aula de hoje? A relação vai dizer o seguinte, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. No caso, 18 vezes 6. Tudo bem? Quero determinar esse valor de H. E aí, agora, eu vou usar o que a gente já sabe. Ó. H é igual a raiz quadrada de 18 vezes 6. Tudo bem? E a gente nem vai fazer esse produto 18 vezes 6. A gente vai simplificar essa conta. Olha como é que é uma melhor maneira de a gente simplificar isso. Eu posso escrever, por exemplo, esse 18, né, como um produto de um quadrado perfeito, como sendo o seguinte, ó, 9 vezes 2, e eu posso reescrever, por exemplo, esse 6 como sendo 2 vezes 3. Por que eu escrevo dessa forma, como esses produtos? Para eu poder conseguir fazer isso aqui, ó. 9 é quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 9 vale 3. O 2 vezes 2 vale 4. E aí, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. O que eu observei? Que esse 3, ó, não tem como exprimir a raiz dele. Então, ele vai permanecer dentro da raiz. Veja, eu obtenho como resultado, ó, 3 vezes 2 dá 6. Portanto, 6 raiz quadrada de 3. Então, o valor de H, ó, que representa a altura, é 6 raiz de 3 metros. Tudo bem? Eu tenho alternativa para isso. No caso, o gabarito que a gente vai encontrar aqui, ele está na letra C. Tudo bem? Então, o nosso gabarito é a letra C. Parabéns para você que marcou a letra C. Vamos à leitura da questão 3.
O motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B, conforme mostra a figura. Ele percorreu, letra A, 41 quilômetros, letra B, 15 quilômetros, letra C, 9 quilômetros, letra D, 36 quilômetros. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem, vamos à resolução da questão 3. Observe que precisamos determinar essa medida aqui, ó, a medida de A para B e a medida de B para E, tudo bem? Eu já tenho como medidas, né, de B para E 16 e tenho que toda essa medida bem aqui, ó, de B para C valendo 25 metros. Veja, para a gente determinar essa medida de AB, eu preciso de mais alguns elementos. E aí, o que eu tenho? Eu posso observar que daqui para cá é uma diferença, 25 menos 16, portanto, 9 quilômetros. E por que a gente vai atrás dessa medida? Porque com essa medida eu consigo determinar a medida, né, do segmento ou do lado AE. Que isso para a gente, na nossa aula, a gente viu que representa a altura. E aí nós temos uma relação para determinar essa altura. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, nesse caso 16 vezes 9. Então você tem bem aqui, ó, 16 vezes 9. Com isso, eu tenho H é igual a raiz quadrada de 16 vezes 9. Veja, o valor de H é igual a raiz quadrada de 16 vale 4 e a raiz quadrada de 9 que vale 3. Portanto, 4 vezes 3, 12 quilômetros. Veja que essa medida de H, 12 quilômetros. Quando você olha agora, né, vou até separar aqui para você enxergar melhor e aí observar o que eu quero fazer. Ó. Eu estou olhando, né? Lembra do triângulo aqui, ó? Olha as medidas, ó. Vou desenhar bem menor para a gente aproveitar os espaços. Ó. De B para E, 16. De A para E, encontramos, vale 12. E aí a gente vai usar o recurso que nós estamos usando na nossa aula, tá? Eu verifico, isso aqui é um terno pitagórico. Portanto, eu estou dizendo isso aqui, ó. 16, ele é resultado de 4 vezes 4. O 12 é o resultado de 3 vezes 4, tá? Observou o padrão? Ó? O K vale 4. Isso implica dizer que a hipotenusa é da forma 5 vezes 4. Tudo bem, cujo resultado é igual a 20. Mas você vai lembrar que o nosso objetivo não é determinar somente a hipotenusa, é o percurso de A para E. Isso significa dizer, ó, essa medida mais essa medida. Bora lá! Veja,
A hipotenusa, 20 quilômetros. B para E, 16 quilômetros. Portanto, eu tenho como resultado o percurso de A até E, 36 quilômetros. A nossa alternativa para isso aqui, ó, temos aqui a letra D, tá? Como alternativa para essa questão. Parabéns para você que marcou a letra D. O que eu aprendi hoje? Na aula de hoje, nós estudamos sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Vimos que o quadrado das medidas de cada um dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal do cateto considerado sobre a hipotenusa. No caso, C ao quadrado é igual a A vezes N. E B ao quadrado é igual a A vezes N. Também vimos que o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, onde h ao quadrado é igual a m vezes n. Vimos também o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa, onde b vezes c é igual a a vezes h. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Te encontro na próxima aula. Até breve!